Fala, meus queridos, beleza? Desculpa a posição do celular estar assim, é porque a janela fica atrás e a luminosidade fica bem ruim. Então a gente vai que vai, né? Bom, dando continuidade ao nosso projeto aí, paramos na última vez analisando o artigo 1º do Código Penal. Não existe crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia combinação legal. Nulo um crime, nula pena sine lege. Marquês de Beccaria, final do Iluminismo, Feuerbach, os postulados dos direitos fundamentais do homem, não é? E a gente vai partir agora para as dimensões do princípio da legalidade, né? Vamos lá. O princípio da legalidade, ele se divide... Galera, eu tenho um roteiro aqui para seguir, né? Meu computador está aqui, talvez eu não fique olhando direto para vocês. Mas então o princípio da legalidade, ele tem algumas dimensões. A primeira dimensão que a gente pode citar é a dimensão criminal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Essa é a dimensão criminal do princípio da legalidade. Também tem o princípio da legalidade penal, que fala que não há pena sem prévia combinação legal. Temos o princípio da legalidade jurisdicional ou processual, que nada mais nada menos é do que o devido processo legal. Ninguém pode ser condenado e julgado sem ter o devido processo legal. Você vai ter que ter um entendimento um pouco mais profundo para saber o que significa o devido processo legal. Como eu disse, algum entendimento de teoria geral do direito. Ninguém pode ser privado da sua liberdade sem haver um julgamento, né? Esses abusos e absurdos que ocorriam antigamente, a partir do artigo 5º do nosso inciso, salvo engano, 54 da Constituição Federal, prevê esse princípio basilar. Deixa eu ver se eu acho ele aqui para ler para vocês. Achei, vamos lá. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e os estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. 54. Ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Vamos lá? Mais uma dimensão do princípio da legalidade. Ele também tem a dimensão execucional, ou seja, na execução da sentença após o trânsito julgado, também a aplicação do princípio da legalidade, né? Isso vem previsto até na nossa lei de execução penal. Vem previsto no artigo 2º. Também deixei separado aqui. A lei é 7.210 de 84. Vamos lá. A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução na conformidade desta lei e do Código de Processo Penal. Parágrafo único. Esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhido ao estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Aqui é importante, para quem vem me acompanhando, aquela distinção entre direito penal comum e direito penal especial, né? Porque ele fala a jurisdição ordinária. A justiça castrense, o Código Penal Militar e o Código Penal de Processo Militar seguem outro rito e outro regramento, tá ligado? Mas, assim, apesar do rigorismo, hoje,
pelo Estado Democrático de Direito, eles também, apesar de servirem a um regramento jurídico diverso, também há legalidade lá, tá? Vamos lá. Os fundamentos, isso é importante, do princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele tem 3 fundamentos. O primeiro fundamento é o fundamento político. Por quê? Porque quando o legislativo exerce suas atribuições, ele confecciona as leis. É importante que você vote num legislador que tenham projetos de lei que vão ser cumpridos pelo executivo e pelo judiciário. Então, a elaboração das normas jurídicas, e as normas jurídicas, dentre delas, as normas jurídicas penais, elas têm um fundamento político, não é? Toda a lei ela é feita por político. Fundamento democrático. Isso é super importante, porque se você pegar o Estado Democrático de Direito hoje que a gente vive, a nossa Constituição, ela escolheu o sistema da separação dos poderes, o tripartite de Montesquieu, né? Onde os poderes eles são independentes e harmônicos entre si, diferente da Constituição do Império, que adotava a teoria de Benjamin Constant, que tinha a figura do quarto poder, o poder moderador. Os poderes hoje eles têm que ser independentes e harmônicos entre si, cada um com as suas funções, né? O legislativo promulgando as leis, o executivo administrando e executando essas leis, e o judiciário na função de, caso essas leis forem violadas, aplicar as sanções necessárias previstas na lei, na legalidade, tá certo? Então a gente vê hoje se isso está acontecendo ou não. No Brasil, a quadra que a gente se encontra, se existe uma sobreposição de um poder pelo outro ou uma usurpação de função, né? O povo, né, que isso é importante, que o povo que elege os seus deputados, ele vai eleger os seus deputados de acordo com as suas convicções, para que eles elaborem as leis, quem elege, quem tem o direito de escolher o tipo de lei que vai ser aplicada e o tipo de lei a que ele vai se submeter é a sociedade, não é? Então isso inibe posturas autoritárias, como ocorrem em ditaduras, onde um poder ele faz a lei, ele julga, ele executa, e de uma forma exacerbada essa separação de poderes fica só no papel, né? Pensem bem no que hoje vem acontecendo. Se isso no Brasil está sendo um problema ou não, tá certo? Bom, a dimensão criminal, que é o que a gente vai tratar aqui, são as dimensões, eu falei de forma genérica, aonde eles são abarcados, mas a gente vai tratar das dimensões na seara criminal. A lei, meu parceiro, ela tem seis coisas que você precisa saber. A lei ela é restrita, ela é anterior, ela é escrita, ela é certa e ela é necessária. Por quê? Vamos lá. Não há lei anterior. Por que vamos dizer que ela é restrita? Não há lei, não há crime sem lei.
Ou seja, para alguém ser condenado a alguma coisa, deve haver uma lei anterior prevendo esse tipo de crime. Você não pode praticar uma conduta e amanhã falarem que essa conduta é crime e você ser julgado por isso. Tem que ter uma lei regendo esse caso, né? Em regra, quando se fala lei aqui, se fala de lei ordinária. Excepcionalmente, a gente pode utilizar a lei complementar. Excepcionalmente. Isso é muito interessante, porque se você for discutir, por exemplo, a medida provisória pode criar tipos penais de acordo com a Constituição e a maioria da doutrina não, medida provisória não. O STJ, o STF abriu algumas exceções, eu vou falar para vocês, mas em regra é bem claro, né? A lei é bem clara. Não pode haver criação de lei, de crime, se não for por lei. E a medida provisória não é lei, né? Medida provisória é um ato do executivo com força normativa. Então esse mesmo raciocínio ele vai se aplicar para as resoluções dos tribunais, ele vai se aplicar às resoluções do CNMP e qualquer ato com força normativa, Existe uma corrente que fala que pode haver medida provisória tratando de direito quando for não incriminadora. Quando for uma medida penal, por exemplo, explicativa, mas não é a corrente que prevalece, tá certo? O STF já decidiu em 97, em caso de medidas provisórias que tratam de parcelamento de débito tributário e previdenciário. O STF, acho que em 2013 também, né, no Estatuto do Desarmamento, mas entendo que nesse caso assim, não seriam normas propriamente de direito penal, né? E aqui o abraço que eu peguei uma coisa que eu vou ler para vocês, pode ficar um pouco extenso, chato, mas eu acho muito interessante. Limites materiais à edição de medida provisória. Originalmente não era prevista pela Constituição a vedação material à medida provisória. Contudo, após a criação do artigo 246 da Constituição, foi vedada a adoção de medida provisória para regulamentar o artigo da Constituição, desde que seu conteúdo tenha sido alterado por emenda promulgada após 95. Entretanto, tal situação foi modificada com a emenda constitucional 32 de 2001, que após modificar o conteúdo do seu artigo 246, determinou que o prazo final para a vedação à adoção de medidas provisórias seja datada de sua própria promulgação. Ou seja, após mencionado acima, o Presidente da República poderá retornar a utilizar medidas provisórias na hipótese de relevância e urgência para regulamentar artigo da Constituição Federal, alterado por emenda promulgada após 11 de setembro de 2001. Também foram estabelecidos as medidas provisórias e limites materiais existentes com relação a leis delegadas e outros atos normativos que não possuem força de lei. Presta atenção. Que é a proibição de serem editados pelo Presidente da República quando versarem sobre matéria de nacionalidade, cidadania, direitos políticos, eleitorais, organização dos poderes judiciários, do Ministério Público, carreiras garantidas de seus membros, planos plurianuais, diretrizes, orçamentos, crédito, portanto, levando-se em consideração que, sobre matérias acima, o Poder Legislativo não as declarou ao Poder Executivo, obviamente não seria cabível ao Presidente da República poder assumir as mesmas. Se não delegou ao Executivo, teria ele delegado ao Judiciário?
fica essa pergunta para vocês. A emenda 32 de 2001 regulamentou a possibilidade da edição de medidas provisórias penais, tributárias e, em casos que o legislador reservou, a edição de lei complementar. Nesse sentido, existem várias posições, como exemplo de Celso Melo Filho e Alberto Silva Franco, que se posicionam contra a possibilidade de edição de medida provisória sobre matéria penal. Os autores mencionam que estão de acordo com a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 39, que prevê que deve existir lei formal para que a previsão da existência de crimes e penas. Portanto, a emenda 32 coloca como totalmente vedadas as edições de medidas provisórias que versam sobre direito penal e processo penal, proibindo até mesmo a edição benéfica. O mesmo ocorre na área tributária. Anteriormente à lei, também fica proibida a edição de medidas provisórias se essas abordarem matérias já tratadas em projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional e pendentes de sanção ou veto presidencial, pois tal situação caracterizaria desrespeito à separação dos poderes. Sabe quem escreveu isso aqui? Esse livro é do Alexandre de Moraes, Direito Constitucional, 19ª edição, editora Atlas, 2006. Bom, vocês percebem que ele, nas suas últimas decisões, contrariou o que ele escreveu a vida inteira, né? Editando, se não é possível medida provisória criar crime, estabelecer pena, porque um ato normativo editado dentro da seara do Supremo Tribunal Federal ou com base num ato normativo interno do Supremo poderia, né? E viola uma série de outros fatores, né? Por exemplo, aqui quando a gente fala que a lei ela tem que ser escrita. Bom, não há crime sem lei anterior. Proíbe a retroatividade maléfica da lei. Não pode haver uma retroatividade que prejudique o acusado, né? Quando a lei retroage é só para beneficiar o réu, o que também temos no cenário hoje, né? A lei, não há crime sem lei escrita. O que é isso? Proíbe o costume penal incriminador. Ou seja, somente a lei ela pode criar crime, cara. O costume, ele é uma fonte formal imediata no direito penal. Ele só serve como fonte de interpretação de algumas normas. Por exemplo, quando a norma fala de repouso noturno, no caso do furto, né, na circunstância qualificadora do furto, o que é repouso noturno em um lugar não é em outro. Então o costume ele serve para isso, tá? Uma questão que se faz é se é possível haver um costume abolicionista, que pela prática reiterada de um costume, um crime previsto em lei, ele deixa de ser. São três correntes. A primeira fala que não, é impossível. O costume abolicionista, ele não pode revogar uma lei. A lei ela só pode ser revogada pelos trâmites normais de revogação, né, por outra lei. E essa é a que prevalece. Tem uma segunda corrente que fala que o crime ainda existe, mas o juiz tem que deixar de aplicar a lei. É o caso do jogo do bicho. O jogo do bicho existe, é tipificado, é uma contravenção penal, mas o juiz deve deixar de aplicar a lei nesse caso. E a primeira corrente, a última corrente, né, ela fala que o costume ele pode sim abolir uma lei,
o que é extremamente absurdo e fere completamente o princípio da legalidade, né? Isso aí causaria um desarranjo no ordenamento jurídico que não teria... Seria um caos jurídico se cada lugar um costume pudesse abolir um tipo penal que é vigente no país todo, né? Em alguns julgados o Supremo, o STJ, já declarou que o casa de prostituição foi abolido por costume. E, cara, é terrivelmente difícil de você fazer um flagrante em casa de prostituição. Eu já tentei algumas vezes, eles exigem tantos pré-requisitos assim que é complicado na prática. Não há crime sem lei estrita. O que é isso? Proíbe-se a analogia in malam partem, analogia incriminadora. A lei ela tem que ser escrita, ela tem que ser direta, ela tem que ser certa, né? Você não pode, por uma analogia, que a analogia é pegar casos parecidos e aplicar ao caso em apreço. Você não pode fazer isso para prejudicar o indivíduo, né? Não existe analogia in malam partem. A lei, como eu disse, ela tem que ser certa. Por quê? Porque a lei ela tem que agir com clareza, ela não pode ter ambiguidade, porque isso vai ferir o princípio do mandado de certeza, da taxatividade. Você não pode ter um tipo penal de difícil compreensão, não é? Existem tipos penais abertos que requer interpretação, mas é complicado analisar esse tipo de caso. Por exemplo, a lei que fala de terrorismo, né? A lei ela dá diversos mandados de não fazer, né? O que seria a prática, e daí ela fala atos de terrorismo, mas ela não define o que são atos de terrorismo. O que seria o terrorismo, galera? É complicado dizer, né? E isso vem acontecendo. O Daniel Silveira ficou preso com base na Lei de Segurança Nacional por práticas de atos de terrorismo, e até hoje a gente não tem uma definição do que seria uma lei definindo o que seria atos de terrorismo, né? Fizeram uma gambiarra jurídica, essas coisas tupiniquins aqui, né? Que nem jabuticaba só existe no Brasil. Eu vou ler aqui só para não ficar vago. Artigo 20 da Lei 7.170 de 83, ou seja, precisa ver se essa lei foi até recepcionada pela Constituição de 88. Eu, particularmente, acredito que não. A gente vivia outro estado, né? Devastar, saquear, extorquir, roubar, sequestrar, manter em cárcere privado, incendiar, depredar, provocar explosão, praticar atentado pessoal ou atos de terrorismo por inconformismo político ou para obtenção de fundos destinados à manutenção de organizações políticas clandestinas ou subversivas. O que é ato de terrorismo? Ninguém sabe até hoje, né? Talvez acho que o Alexandre de Moraes saiba. Por fim, não há crime sem lei necessária. Por quê? Porque o direito penal é a última ratio. O direito penal respeita o princípio da intervenção mínima. Quando os outros ramos do direito não conseguirem resolver ou solucionar o problema, é aí que entra o direito penal. Então a lei ela não pode ser desnecessária, ter mandados palavras desconexas, leis sem sentido. É o que acontece muito, e assim, por isso que o nosso sistema jurídico tem tanta lei e tanta lei desconhecida que não é cumprida, porque muitas delas são desnecessárias. Então, pelo princípio da intervenção mínima, a lei tem que ser necessária e o direito penal agir como a última ratio.
Bom, a gente fica agora por aqui. Próxima aulinha aí a gente entra falando das espécies de lei penal. Espero que tenha ficado bom, que eu estou tentando melhorar. A da aula é uma parada que é que nem andar de bicicleta, a gente não esquece, o conhecimento vai voltando, mas é só treino, né? Beleza, galera? Tamo junto, espero ter ajudado mais um dia vocês aí, firme nos estudos, vai ter muito concurso à frente aí, tá bom?